Terapia floral na atenção básica à saúde. O desafio do trabalho multiprofissional no SUS. Boa noite a todos. Eu sou a Kátia, vice-presidente da SP Flor, presidente da Abracampo, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores de Essências de Campos de Consciência, e produtora do sistema IVC Florais Mãe Terra. Então, sejam todos muitíssimo bem-vindos ao SP Flor Forma e Informa, que é um evento promovido pela Associação dos Terapeutas Florais do Estado de São Paulo, que é a SP Flor. Bom, esse evento teve dois objetivos: ser um presente da associação para a comunidade dos terapeutas florais e dar voz aos associados da SP Flor. Contudo, nós reservamos um espaço para um profissional com experiência na atuação multiprofissional no SUS. Então, desta forma, teremos hoje uma convidada muito especial, mestre em nutrição e pesquisadora de essências florais, que é a professora Fernanda Carlucci. Aí eu gostaria de pedir para a Fernanda que falasse um pouquinho do seu trabalho, que se apresentasse para nós. Olá, pessoal, boa noite. Agradeço a oportunidade de estar participando dessa atividade tão importante. Vou me apresentar um pouco para vocês, tá? Um pouquinho. Eu sou a Fernanda, sou nutricionista, como a Kátia apresentou, já sou formada e esse ano completa 19 anos, já faz bastante tempo. Eu tenho especialização em nutrição esportiva, né? Sou mestre em ciências da saúde e a minha atuação profissional ela é voltada basicamente, aí, principalmente a duas atividades. Uma delas é o atendimento ambulatorial de pacientes, adultos, idosos, principalmente. E também eu sou docente do curso de graduação em nutrição há 15 anos, né, em algumas disciplinas, uma delas bem importante no atendimento, que é a educação nutricional. E além, né, da docência, eu também fico em alguns ambulatórios da instituição onde eu dou aula, tá? E lá eu fico como responsável de alguns ambulatórios da parte de nutrição, como nutricionista clínica, no ambulatório de nutrição, no ambulatório de gerontologia, onde nós temos um trabalho multiprofissional, e também no ambulatório de ebiatria, que esse trabalho multi também acontece. Eu sou tutora da residência em nutrição, em atenção à saúde do idoso, também na faculdade. E agora eu estou no desenvolvimento de um primeiro curso de atendimento nutricional humanizado, né, que esse já foi algo que foi idealizado por mim, né, e estou colocando em prática nesse período. Bom, Fernanda, nós gostaríamos que você falasse um pouco sobre o SUS e como que ele está organizado, e também que você desse a sua opinião sobre a terapia floral na equipe multiprofissional. Ah, ótimo. Eu só vou colocar uma apresentaçãozinha aqui, Kátia, que eu organizei para o melhor entendimento, né, das pessoas, que eu acredito que talvez algumas não conheçam, um pouco sobre essa organização, tá? Então, inicialmente a gente vai falar um pouquinho, como a Kátia pediu, com relação à organização do SUS, para vocês entenderem, né, como ele está estruturado com relação ao atendimento de pacientes, com relação às atividades que são desenvolvidas em cada nível, e depois eu falo um pouquinho sobre a minha experiência com a terapia floral, com relação a esse universo. Tá? Tudo bem, Kátia? Não, perfeito, Tá, por favor. ótimo. Então, aqui eu coloquei uma apresentação para a gente falar um pouquinho sobre o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, tá? Esse Sistema Único de Saúde, ele tem como proposta atender a toda a população, tá? Independente se a pessoa trabalha, se não trabalha, independente de idade, de sexo, né? Isso é um atendimento que é universal a todos, tá? E ele tem uma organização muito interessante, ele é muito bem estruturado. E o SUS, ele geralmente tem 3 níveis de atenção à saúde, que nós chamamos de primário, que é a atenção básica, o secundário e o terciário. Então, como que funciona aqui com relação a essa organização? A população, geralmente, quando necessita de um serviço de saúde, ela tem que dar entrada aonde para esse atendimento? Então, de uma forma geral, esse direcionamento de atendimento, essas pessoas têm que dar entrada
na atenção básica, que seria para a gente aí a UBS, a Unidade Básica de Saúde, tá? Ali, os profissionais que vão realizar o atendimento desses pacientes, eles vão avaliar qual é a necessidade de acompanhamento e tratamento que cada um necessita, tá? Por isso que ele segue aqui uma complexidade do tratamento. Então, quando a gente fala, por exemplo, aqui no atendimento primário, que é a atenção à saúde, é um tipo de serviço oferecido pelo SUS, onde a gente não tem um gasto, um custo tão alto, né? São coisas mais simples, como, por exemplo, aferir a pressão arterial para um paciente que é hipertenso, a vacinação, né, com relação a cumprir o calendário de vacinação da população, algumas consultas que podem ocorrer em um direcionamento posterior às necessidades de cada paciente, tá? O nível secundário, chamado de média complexidade, é um tipo de serviço onde ele é um pouco mais especializado, ele já é direcionado, por exemplo, a um diagnóstico, algum ambulatório específico de acompanhamento desse paciente, tá? Em termos de custo, a gente vai ter um custo um pouquinho superior ao anterior que nós falamos, que é o primário, tá? E o terciário é um tipo de serviço que nós chamamos de alta complexidade, que é onde eu tenho um custo maior com relação ao tratamento e reabilitação desse paciente. Por exemplo, aqui no atendimento terciário, por exemplo, pode ser uma cirurgia e um acompanhamento, por exemplo, de um paciente oncológico, tá? Só para vocês terem ideia um pouquinho de como é essa organização. Então, a porta de entrada é a atenção básica, né, lá a nossa UBS, a Unidade Básica de Saúde, e a partir dessa entrada, vai se avaliar qual é a necessidade de cada paciente e ele é direcionado para esse tratamento, tá? Então, a atenção à saúde no SUS, ela vai ser organizada de uma forma onde eu tenho ações e serviços voltados tanto a promover, né, e prevenir. Então, a promoção à saúde é algo que é geral, eu posso fazer, por exemplo, uma palestra sobre alimentação saudável, eu estou promovendo a saúde, eu não tenho necessariamente algum indivíduo com alguma doença, né, alguma patologia. O preventivo, ele vem com uma ação específica, por exemplo, um pré-natal é um exemplo de prevenção à saúde, onde eu acompanho a mãe e o bebê durante o período gestacional para avaliar se está ocorrendo alguma intercorrência, se ela precisa de algo mais direcionado e específico. A prevenção aqui também pode ser, por exemplo, as vacinas, né, onde eu tenho aí especificamente algo, né, que eu vou estar fazendo para prevenir o surgimento de uma doença, e também tenho a reabilitação e tratamento de doenças. Então, assim, no nível de atenção básica, por exemplo, atenção primária, a gente vê muito aqui mais voltado à promoção e alguns focos de prevenção. Quanto maior a complexidade ou maior a necessidade do paciente, eu tenho aqui também a reabilitação e tratamento de doenças. Então, aqui podem ser ambulatórios específicos, né, tratamento de doenças, como eu citei, do sistema terciário, né, que seria de alta complexidade, um paciente oncológico, né, um paciente com câncer, seria mais voltado a isso. Então, eu tenho gastos menores e gastos maiores. Por que eu estou explicando isso? Porque quando a gente ouve falar pelo SUS e as pessoas, de uma forma geral, buscam um atendimento, elas acabam não indo para a UBS, elas geralmente vão para um hospital, né, para uma unidade de pronto atendimento, que é algo mais direcionado, um hospital, às vezes, de alta complexidade, quando, na maioria das vezes, eu coloquei até uma pirâmide aqui dessa organização dos serviços, para vocês entenderem essa parte aqui de organização. Então, o nível primário, que é a atenção básica, ele tende a solucionar aí a maior parte dos problemas da população. E aí, dentro desse filtro que é realizado nesse atendimento inicial, eu tenho um direcionamento para os outros níveis. Olha aqui o nível secundário de média complexidade, né? Onde eu tenho aqui direcionado alguns casos específicos, por exemplo, um paciente que é encaminhado para o ambulatório de um gastro, né, para avaliar muitas vezes sinais e sintomas que ele está relacionando com relação ao estômago. Quando eu tenho aí um ambulatório de gerontologia, que eu direciono os idosos para um trabalho multi, né? Então, eu tenho aí a grande demanda sendo atendida por essa entrada aqui, que é a atenção básica, um pouco dela no nível secundário, que envolve mais, né, um direcionamento aqui mais específico e um custo um pouquinho maior, e o nível terciário, vocês vão ver aqui que ele está lá em cima dessa pirâmide, dessa hierarquia. Então, quer dizer que aqui é onde eu tenho, claro que dependendo, isso pode depender de municípios, né, pode depender com relação à demanda,
mas eu tenho aqui uma concentração menor dessa demanda, e lembrando que é um custo mais alto, mais elevado que nós temos, tá? Então, essa é a organização do SUS, para vocês compreenderem um pouquinho melhor de como ele está organizado. E com relação à parte da terapia floral, eu vou comentar um pouquinho só para vocês entenderem, né, o que eu conheço, o que eu tive de prática. Então, eu conheci o floral a partir da minha irmã. A minha irmã, ela teve depressão jovem, aí, com 17 anos, ficou bem mal com relação a essa depressão, e durante o tratamento dela, ela fez uso da terapia floral. E eu fiquei fascinada com o resultado que ela teve, achei muito positivo, eu falei, nossa, né, como algo, né, que pode estar dentro desse vidrinho, pode fazer tanta diferença na vida de alguém. E ela tomando vários medicamentos, né? Ela está bem hoje, graças a Deus, o tratamento dela foi, graças a Deus, muito bom, mas isso foi bom porque me deu esse gancho de conhecer um pouquinho da terapia floral. Então, eu fui até a pessoa que acompanhou ela, perguntei um pouco da terapia floral, e a partir disso eu conheci outras duas pessoas. A Mônica, né, que eu acabei fazendo uso do floral com ela, gosto muito, né, do trabalho realizado, e posteriormente eu conheci a Kátia, que eu estou aqui com ela hoje falando um pouco do nosso trabalho aí multi, né, que a gente vai falar um pouquinho da nossa experiência daqui a pouco, né. Então, aí eu conheci as duas também, e aí, com isso, eu comecei a estudar um pouquinho da terapia floral, de conhecer como ela funciona, de ver como é positivo, né, o uso dela com relação aos pacientes. E uma coisa que sempre me chamou a atenção nos atendimentos, né, embora eu só tenha começado a usar a terapia floral a partir de 2008, no atendimento nutricional, quando eu realizava dos pacientes, muitas vezes o foco do profissional nutricionista, ele é muito voltado à alimentação. Só que não necessariamente é somente a alimentação que a gente tem que trabalhar com o paciente, ele tem uma relação, muitas vezes, relacionada ao alimento de prazer, né, relacionada à parte afetiva. Nós comemos por diversos motivos, né, estando com quando eu estou com fome, claro, mas se eu estou comemorando, se eu estou triste, se eu estou feliz, tem várias situações que faz, né, o indivíduo, né, comer um alimento. E isso, durante o atendimento nutricional, foi uma coisa que sempre me chamou muita atenção. E eu via que eu, somente como nutricionista, eu não conseguia solucionar essa outra parte. Então, por mais que eu fizesse a parte da nutrição, ajustando os horários, melhorando as refeições, né, orientando os pacientes, faltava ali algo mais. E aí me despertou bastante para essa parte da terapia floral. O primeiro contato que eu tive no SUS da terapia floral foi um trabalho que eu realizei na UBS durante o meu trabalho de mestrado, né? Então, na UBS, nós tínhamos ali um projeto direcionado a idosos, que era uma equipe multiprofissional, com geriatra, com nutricionista, com enfermeiro, com a fisioterapeuta, né, com farmacêutico, que era o atendimento multiprofissional desse indivíduo idoso, né? E eu comecei a fazer esse trabalho no ano de 2010, fiquei até 2013, quando nasceu minha filha, eu acabei não dando continuidade, mas era um trabalho voltado ao atendimento nutricional de idosos. E aquela coisa que eu percebia dos meus pacientes aconteceu lá também. Então, eu tinha idosos, por exemplo, que tinham perdido o companheiro ou a companheira, que é o cônjuge, né? Sofria com isso, tinha situações de luto, ou muitas vezes idosos que eles tinham que alterar totalmente a sua estrutura de vida, né? Porque morria alguém, por exemplo, o marido, a esposa, ia morar com os filhos, então tinha aquela situação de reestruturar essa organização familiar, e tinham muitas situações ali que elas fugiam ali da nutrição. Tanto que, na época, eu conversei com a enfermeira responsável pelo projeto, trabalho com ela até hoje, e falei um pouquinho sobre floral, e ela já conhecia, ela já tinha feito curso sobre floral de Bach, ela conhecia o floral de Bach em específico, né, e aí eu conversei com ela, ela falou, olha, você tem total meu apoio, né, então se você quiser utilizar com os seus pacientes, fique à vontade. E eu tive uma vivência muito positiva com os idosos, então eu não utilizei com todos, mas eu tinha aqueles que eu filtrava essa necessidade. Por exemplo, eu tive um idoso, que ele foi em uma das consultas, né, acompanhado da nora, e o que tinha acontecido? O filho, a nora e os netos tinham ido morar com ele, após o falecimento da esposa, né? E aí, o que aconteceu com isso? Ele se incomodava com tudo, ele não queria comer, ele reclamava do neto brincando, fazendo barulho, ele tinha um sono ruim, ele não queria sair de casa, né? E eu lembro que eu conversei com a nora, expliquei o que era a terapia floral,
e se ela gostaria de tentar com ele, né? E ela foi super aberta, bom, fiz a fórmula, combinei com ela dela buscar na semana seguinte, e ela foi. E foi muito legal, ela marcou muito, porque quando foi o primeiro atendimento desse idoso, ele já chegou assim no corredor sorrindo, coisa que ele tinha aquela cara fechada, né? Não queria conversar muito. Então ele veio sorrindo, contando que tinha ido pescar, né? Contando algumas coisas que ele tinha feito da alimentação. Foi muito legal, né? E o mais interessante foi a Nora. Ela falou assim: olha, você nem precisa me explicar o que tem nesse vidro, mas eu quero outro, né? Então, assim, eu trabalho, né, com o sistema de floral da Kátia, né, o IVC, Florais Mãe Terra, amo, utilizo ele, e foi muito legal, né, a devolutiva. Eu tinha algumas estagiárias que me acompanhavam, conheceram um pouco da terapia floral, e muitas vezes esse filtro nem eu mais realizava. Elas vinham e falavam: professora, esse paciente precisa, né? Então, por pouco contato, elas viam realmente um resultado super positivo. Então, essa foi uma experiência que eu tive na UBS, dei um exemplo em específico, né, que eu achei bem interessante, né, para falar com relação à parte de atenção base, que é esse sistema aqui mais voltado à UBS mesmo, que ocorria, e lembrando que a UBS, que é a atenção primária, né, no SUS, ela é estruturada de acordo com as necessidades da região que ela se encontra. Então, nessa UBS que acontecia o trabalho em Santo André, por que o idoso? Porque nós tínhamos um grande número de pessoas da população idosa. Então, pode ser que em outra UBS não tenha o mesmo trabalho sendo realizado, né? E essa UBS, ela é uma UBS escola, ela é vinculada à faculdade. Então, ali ela recebe estagiários, residentes que desenvolvem essas atividades, tá? Além da UBS, em 2016, eu tive um convite na graduação, na faculdade onde dou aula, para assumir alguns ambulatórios, esses que eu citei até da minha experiência profissional, que é o ambulatório de gerontologia e de nutrição. No ambulatório de gerontologia, em 2016, quando eu comecei as minhas atividades, ficando claro que esse ambulatório ele fica dentro da faculdade, e nessa organização que eu mostrei do SUS, ele seria um atendimento secundário, uma atenção secundária, ou de média complexidade, onde eu tenho já um trabalho mais direcionado, né, a algum grupo em específico. Então, nesse ambulatório de gerontologia, ali nós temos uma equipe multi. Os pacientes, eles chegam encaminhados de algum ambulatório da faculdade, ou mesmo da UBS. Nessa equipe multi, nós temos quem no ambulatório da gerontologia? A nutrição, a enfermagem, o farmacêutico, nós temos ali a psicóloga, né? Depois a terapia floral a gente vai falar também, né? Temos aí o farmacêutico, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, o nutricionista. Fisioterapeuta? Isso, obrigado. Fisioterapeuta, né? Temos a psicóloga, e posteriormente a Kátia vai entrar, que foi a experiência dela em conjunto com a gente, ela vai explicar um pouquinho sobre isso, né? Então, nesse trabalho que é a equipe multi, o que é importante? Esse paciente que é encaminhado para a gente, ele tem o seu primeiro atendimento, onde nós temos uma anamnese, que nada mais é do que perguntas para fazer uma entrevista com esse paciente. Então, ali nós temos um perfil de pacientes que seriam idosos, o idoso frágil. Então, são pessoas a partir de 60 anos até 100 anos ou mais, né? Então, a gente tem desde o idoso mais jovem, né? E o idoso aí uns 90, 90 e poucos anos, que é uma graça, adoro atender idoso. E o que é legal? Nesse trabalho que é feito lá, nesse primeiro atendimento, né? É feito o quê? Uma análise, né? Do caso do que esse paciente traz, quais são as suas necessidades. Então, por exemplo, se ele vem com algumas questões voltadas à alimentação, ele vai ser direcionado depois desse primeiro atendimento para passar com o nutricionista. Se ele relata dores de uma forma geral, vai entrar quem? O fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional vai ser solicitado quando esse indivíduo tiver que reestruturar as suas atividades, um ressignificado com relação à sua vida. O farmacêutico entra para orientar com relação ao uso adequado de medicamentos, interações que esse medicamento pode ter, né? Porque o medicamento, ele pode ter interação com os nutrientes dos alimentos também, né? Quem mais? Aqui a enfermagem, né, que está relacionado aí também aos cuidados, né, com relação a esse paciente, nos auxilia muito com relação a uma análise aí mais específica com relação aos sinais e sintomas também que esse paciente traz.
Então, nesse trabalho que a equipe multi realiza, eu tenho a chegada desse paciente, essa consulta inicial, a discussão com toda a equipe de quais são as necessidades desse paciente, né? E foi algo que eu fui convidada em 2016 e que pela minha vivência e pela experiência, né, a terapia floral, ela tinha tudo a acrescentar. Só faltou uma coisa antes de eu passar minha fala para a Kátia, muito importante. Nesse ambulatório, nós temos, então, os preceptores, que são os profissionais, né, então, nutricionista, farmacêutico, enfermeiro, né, entre os outros que eu citei. Nós temos os residentes do programa de residência multi, que são todos das áreas também, então são pessoas que já se formaram, e pelo período de 2 anos, elas têm as atividades que elas exercem dentro da sua profissão, e também eles têm aula, então como seria assim, eles têm atividade prática e uma especialização paralela que eles realizam. E nós também recebemos estagiários de todas as áreas. Então, para vocês verem que não é um ambulatório pequeno, né? Então, eu tenho aí da nutrição pelo menos uns 4 profissionais, da farmácia, e assim por diante, para vocês entenderem, tá bom? Eu acho que deu para entender um pouquinho, né, Kátia, aqui Deu. é realizado. Agora, vou passar para você, Kátia. Gente, que delícia ouvir a Fernanda, né? Nada como você ouvir um professor, né? Que sabe o que está falando, e ainda mais esse trabalho fantástico que ela tem agora da nutrição humanizada. Isso é muito legal, né? E para nós do sistema IVC, dos Florais Mãe Terra, ter a Fernanda com a gente é muito legal, porque ela ajuda muito com essa experiência toda que ela tem de pesquisa, ela tem auxiliado muito a gente, né? E ela já fez floral maravilhoso, né? Então a gente vem trocando um pouco, assim, né? As figurinhas. Bom, então, nós tivemos uma experiência muito interessante. Eu agradeço muito a Fernanda por ter mediado isso, né? Ter dado essa oportunidade para que eu pudesse atuar como voluntária nesse ambulatório de gerontologia vinculado ao SUS e poder vivenciar durante alguns anos o trabalho multiprofissional. A partir dessa vivência, assim, eu reconheci a importância da atuação multiprofissional, o quanto ela torna os resultados produtivos e o próprio cuidado, né, mais efetivo. Bom, é que o trabalho multiprofissional no SUS, quer na atenção básica ou todas essas instâncias que a Fernanda falou, que esse trabalho é muito promissor, todo mundo sabe, né? Agora, o que a área da saúde precisa saber é que a atuação do terapeuta floral pode fazer a diferença. O terapeuta floral, ele traz uma visão integrativa muito particular, que pode chegar a meandros do universo daquela pessoa em tratamento de uma forma complementar à visão dessa equipe multiprofissional, que é treinada nas especificidades das várias profissões, né? E quando eu falo de uma visão particular, eu nem me refiro naquela visão amorosa, acolhedora, que é característica da terapia floral. Porque esse tipo de coisa eu encontrei e presenciei na equipe multiprofissional. Gente, quanto amor, quanta dedicação, eu fiquei impressionada com isso, né? Porque a gente que está de fora ouve falar, o SUS é maravilhoso. Mudou completamente a minha visão, né? Como é bom a gente poder ter oportunidade de ver de dentro, né? Então, mas o que eu faço referência, então, sabe aqueles momentos em que a expertise do profissional, ou mesmo os exames, eles não alcançam a essência sutil do ser, daquele ser em tratamento. Existiram momentos em que a decodificação do campo consciencial foi necessária para o entendimento da causa da desarmonia daquela personalidade com a sua alma, porque isso não é evidente nos exames. Bom, a atuação das essências florais, nesse viés específico, ela propicia o alinhamento entre a manifestação da existência terrena daquele ser e a essência da sua natureza, aquela que é intrínseca à nossa alma. Desse alinhamento, dessa harmonização entre alma e personalidade, né?
resultam transformações reais na pessoa e na sua vida, conferindo possibilidades de novas relações consigo mesmo, com os outros, com o meio, né? Possibilidade de fazer escolhas diferentes, de dar respostas diferentes, e assim melhorar a qualidade de vida dela e de todo mundo ao redor. As essências florais, e toda a ação das essências florais se dá no âmbito da consciência. Contudo, essa ação se manifesta na integralidade daquele ser, visando a integração harmônica dele com o todo e dele consigo mesmo. Então, em sendo assim, as essências, elas podem promover benefícios nas mais variadas instâncias, né? Física, emocional, mental, espiritual, social, ambiental, sempre a partir dessa interferência por ressonância entre os campos de consciência. Bom, o trabalho multiprofissional com a atuação de um terapeuta floral, né, aquele que é o profissional por excelência da terapia floral, faz toda a diferença. E, assim, eu sou muito grata a Fernanda e toda a equipe por ter vivenciado isso durante um tempo. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho dessa experiência do ambulatório de gerontologia, do qual eu participei, então, como terapeuta floral voluntária, né? Bom, da interação desse trabalho multiprofissional emergiu uma fórmula de essências, que recebeu o nome Acolher, porque esse era o nome do projeto desse ambulatório de gerontologia. A fórmula Acolher, ela demandou meses de pesquisa. Por quê? Precisava atender tanto ao idoso frágil, com as suas comorbidades, né, como ao seu cuidador. Um desafio interessantíssimo. Tratar com uma mesma fórmula o cuidador e aquele que é cuidado. Então, na elaboração da fórmula, nós levamos em conta o poder que as essências têm de despertar virtudes, né, quando usadas assim em manejo de situações emergenciais, assim como o seu potencial de tratamento através do uso constante, a fim de externalizar a verdadeira natureza daquele ser que está tomando, né? E nós buscamos uma fórmula que servisse àquela comunidade específica, em suas necessidades muito próprias. E foi um processo assim, de construção, desconstrução, até que nós chegamos àquilo que pudesse atender aos idosos, aos cuidadores e ao ambiente no qual eles estavam inseridos. Então, mesmo sendo uma fórmula específica, como deve ser mesmo, né? Cada pessoa, cada ambiente, cada grupo tem que ter uma fórmula específica para si. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês a composição. Aí eu pediria para a Fernanda, se ela pudesse, por favor, colocar essa composição para a gente. Coloquei, amiga, acho que eu já apareci. Então, isso eu vou falando, tá? A fórmula, como eu falei, chama Acolher, e ela foi desenvolvida com as essências do sistema IVC, Florais Mãe Terra. Bom, nessa fórmula, a gente tinha a essência de alfazema, que trazia equilíbrio, tranquilidade, relaxamento, uma certa flexibilidade para as pessoas. Tínhamos a essência de arco-íris, essa essência traz muito centramento, ela restaura o equilíbrio e a harmonia interior. A dália trabalha a resiliência e mobilização daqueles recursos internos para a gente conseguir lidar com situações que a gente não pode mudar, que estão ali, estão se apresentando no nosso dia a dia e não nos cabe mudá-las, né? Azulzinha, que trabalha o desapego e a necessidade de controle. Você consegue dominar a sua ansiedade, muitas vezes gerada por essa necessidade de controlar a situação. E aqui para o idoso é essencial. Gérbera, que trabalha a perseverança,
perseverança, perdão, paciência, a quietude. Grama Azul trabalha o alívio daquele peso do dia a dia, né? Alivia o peso, o estresse de situações tensas e traz uma leveza, uma tranquilidade. Nossa, é delicioso isso. Manacá da Serra, que traz para a gente a pura alegria de viver. Sabe, o prazer de estar vivo? Isso é essencial. Essencial para o idoso e para o cuidador. Porque muitas vezes esse cuidador se desgasta tanto que fica difícil voltar a ter prazer de viver. Eles relatam assim, nossa, eu não sei nem há quanto tempo que eu não saio de casa, eu nem penteio o cabelo, né? Bom, voltando. Mirindiba. Mirindiba trabalha tolerância e autocontrole. O domínio sobre a irritabilidade causada por nervosismo, por estresse, e para aqueles momentos mesmo em que a pessoa se descontrola emocionalmente. Então, só lembrando que muitos dos pacientes do ambulatório, meus clientes, mais pacientes do ambulatório, eles tinham Alzheimer, né? Sim. Então, para quem cuida de alguém com Alzheimer, é muito difícil não ficar irritado. Bom, uma outra essência foi sabugueiro, que traz serenidade à mente. É processo de diálogo interno, das preocupações, ansiedades, angústia, estresse. E é muito interessante que quando as pessoas, aqueles que tomavam as essências, reportavam o que sentiam, eles falavam assim, ai, me senti zen. Né? Isso foi uma constante, a palavra zen, tranquilo. Bom, e por último, Tillandsia Broto. Tillandsia Broto traz coragem para a busca da própria essência e do caminho que a gente tem que seguir. Ela é por uma sensação meio difusa, sabe? Que junta angústia, insegurança, medo, ansiedade. Às vezes isso se manifesta até fisicamente, essa angústia grande, né? Bom, 10 essências. Sim, 10 essências. No Sorais e Vici, nós não temos esse tipo de problema de achar que é muita essência. Não, foram 10 essências mesmo, uma fórmula grande e que foi viabilizada em spray. E nós pedimos a aspersão ao redor do corpo e no ambiente várias vezes ao dia. Bom, não raro, né? As pessoas atendidas, elas pediam para levar a fórmula para outros familiares. E elas voltavam muito agradecidas, né? Mesmo após o falecimento dos seus entes queridos, esses cuidadores voltavam, sabe? Eles voltavam para agradecer essa equipe multiprofissional que apoiou tanto, até o finalzinho, né? E aí eles pegavam mais fórmulas, tanto para eles próprios, como levavam para a família, para alguém que ficou mais abalado com aquele falecimento. Bom, na equipe multiprofissional desse ambulatório atuavam professores e residentes, como a Fernanda falou, né? Aí, no início, os olhares eram meio que de estranhamento, né, com relação à presença lá da terapeuta floral. Mas, com o tempo e o apoio das professoras, os residentes foram se abrindo. Alguns até se abriram a experimentar e tomaram essências florais, né? Bom, gente, a vida desses residentes não é fácil. Que estresse, que estresse. Bom, um dia eu tive a oportunidade de falar sobre terapia floral para os residentes de medicina e das outras profissões que a Fernanda citou, né? Os fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, enfermeiros, farmacêuticos. Uau! Aí eu fui conversar com a coordenadora, né? Aí eu perguntei assim, especificamente, o que você gostaria que eu falasse? Gente, ela respondeu assim, pense assim, o que você falar é tudo o que esses alunos ouvirão sobre a terapia floral dentro dessa instituição. Que responsabilidade, né? Condensar o cerne da complexidade da terapia floral, ou a sua simplicidade, e construir uma didática, né, que pudesse fazer aqueles residentes, fazer com que eles aprendessem a matéria e apreendessem
algo da natureza da terapia floral foi um super desafio. Acho que até deu certo, né? Mas muito certo. O que eu posso dizer, então, com relação a essa fórmula e ao trabalho multiprofissional, é que nós conseguimos obter êxito. E foi um êxito muito bonito. Foi um lindo trabalho, que hoje me ajuda muito até nos próprios cursos de terapia floral. Né? Um lindo trabalho que se seguiu por cerca de acho que 2 anos, né? E deu origem a um TCC na área de enfermagem, que chegou a um congresso de geriatria e gerontologia. E aí foi muito gratificante para nós, foi que o pôster que nós enviamos para o congresso foi selecionado para ser publicado nos anais do congresso. Isso foi uma grande vitória, né? Bom, infelizmente, né, esse lindo trabalho ele teve que ser interrompido quando a necessidade da defesa da terapia floral perante os órgãos governamentais lá se fez necessária, né? Então, primeiro, a gente teve que ir para Brasília por causa das reuniões com a Anvisa, depois teve todo o processo de institucionalização da Abracampo. A Abracampo existe desde 2004, mas ela foi institucionalizada agora para poder ocupar o seu devido espaço, né? E hoje, com as novas possibilidades, as novas, talvez, né, necessidade de atuação, por causa da saída da nova RDC por parte da Anvisa sobre a regulamentação da produção das essências, né? Não deu para voltar para esse trabalho, né? Mas foi um trabalho, assim, maravilhoso, que, nossa, seria excelente para todos pudessem ter esse tipo de experiência. É muito legal. Então, a partir dessa experiência, eu comecei a propor para os terapeutas florais que buscassem capacitação em terapia floral aplicada aos modelos de atenção à saúde e ao trabalho multiprofissional no SUS. É difícil um pouco de achar isso, né? Então, nós, na SP Flor, no novo curso, né, que começa agora, já no mês que vem, nós vamos trazer isso para vocês. Então, no dia 26 de setembro, vai ser a aula inaugural desse curso, e as matérias, né? Dentre as matérias deste curso, nós vamos trabalhar mesmo essa aplicação nos modelos de atenção à saúde e no trabalho multiprofissional. E muito embora o terapeuta floral, ele ainda não tenha concurso para terapeuta floral, porque a profissão ainda está em processo de regulamentação, né? Às vezes nós podemos atuar como voluntários ou dentro de algum projeto, né? A gente consegue trabalhar no SUS, então vamos nos preparar para isso. Aí eu gostaria de encerrar lendo para vocês 3 depoimentos. O primeiro de uma idosa que cuidava do marido, então uma idosa cuidadora de um idoso, né? E ela escreve: antes me sentia angustiada, agitada, ficava nervosa com ele, preocupada com as coisas do dia a dia, com a saúde minha e dele. Depois de usar a fórmula, me senti melhor, mais tranquila, mais paciente. Acho que o tratamento com a fórmula vale a pena, porque deixa a gente mais calma. O segundo depoimento é de uma filha cuidadora da mãe. E ela escreve: bom, antes de usar a fórmula acolher, me sentia em constante TPM, sempre com a sensação de que qualquer momento eu pularia no pescoço de alguém. Após o uso da fórmula, me senti tranquila. Não tenho mais esta sensação horrível e desenfreada. Quando uso o floral, parece que ninguém mais quer me cutucar com vara curta. Enfim, me sinto muito bem com a fórmula. E o terceiro é uma filha cuidadora de um pai e de uma mãe. Ambos bem velhinhos, com Alzheimer, né? E ambos faleceram durante o período de tratamento. O pai teve uma queda e veio a falecer,
E ela ainda cuidou mais um tempo da mãe com Alzheimer, né? E ela escreveu esse depoimento logo depois do falecimento do pai. E ela escreveu: eu parecia que não tinha tempo para pensar. Respondia no primeiro ato, principalmente quando era alguma coisa que eu não aceitava, fosse certo ou errado. A morte do meu pai, apesar de eu levar a morte como uma coisa natural, tipo nascimento e morte, mas a maneira, eu sempre sabia que poderia ter uma morte trágica pela sua teimosia. Lidei com os fatos como se deve, pois sabia que minha mãe ia precisar muito mais de mim. Lidei com mais paciência, mais o pensamento forte, para não me irritar e não ofender ninguém. Sabe a hora de poder falar? Estou muito mais calma, zen. Só gostaria de continuar recebendo, pois me senti muito bem. Foi uma grande ajuda, um auxílio. E aí, ela relatou um sonho que ela teve. E aí eu vou ler o que ela escreveu. Vi meu pai entre flores coloridas e feliz. Só isso, gente, já. Como é fantástico, né? Isso é a terapia floral. Desculpa, mas é aí que nós podemos chegar com a terapia floral. Se isso tivesse em toda a equipe multiprofissional, amparar essas pessoas, amparar o cuidador, porque às vezes o paciente, o doente, o idoso, a criança são atendidos, mas e aquele que cuida? E aquele que sofre esse dia a dia? Eles falam, nossa, alguém vai lembrar de mim? Então, assim, essa experiência foi maravilhosa, marcante na minha vida. E eu acho que marcante também para a terapia floral, na medida em que a SP Flor comprou essa ideia da gente trabalhar e nos prepararmos. Quem sabe, né? Em breve nós poderemos também atuar como profissionais dentro do SUS. Então, eu queria passar a palavra para a Fernanda, né, para a gente poder se despedir. Ai, olha, lindo trabalho, amiga. Foi um prazer ter você na equipe. Quando quiser voltar, você... eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Muita gratidão pela experiência, viu? Obrigada mesmo. Boa noite a todos. Então, Fê, muito obrigada. Nossa, é uma honra, né? Uma delícia ter você sempre trabalhando com a gente. Então, queria agradecer a todos e lembrar que ainda teremos sábado, domingo, segunda e terça com o SP Flor Forma e Informa. Então, boa noite a todos. Muitíssimo obrigada.